Eu volto a conversar com o Theo Cury. Theo, a gente percebe, muito claro, né? Os nomes da direita estão fortes nessa pesquisa presidencial. Mas os dois mais fortes, Jair Bolsonaro e Pablo Marçal, eles estão inelegíveis, mas seguem dizendo que vão concorrer. Claro, essa indefinição é boa para eles, mantém o nome deles ali sempre lembrado. Mas para o restante da oposição, ou para a escolha de um nome da direita, acho que não é tão bom assim, né? De forma alguma. Quanto mais tempo a direita demorar em escolher, em definir um nome, vai ser pior. E eu vou dar um exemplo que ajuda a explicar isso. Fernando Haddad, em 2018. O presidente Lula estava inelegível por conta de uma condenação na Operação Lava Jato, lançou o nome, insistiu que ele seria o candidato até os 45 do segundo tempo. Eu estava no TSE nesse dia, 31 de agosto de 2018, o TSE bate o martelo e fala: o então ex-presidente Lula está inelegível, justamente por isso cassamos, derrubamos o registro de candidatura dele. Isso fez essa insistência, e eu cito esse exemplo para explicar o presente, aquela insistência no nome de Lula, mesmo sabendo que esbarraria na lei da ficha limpa, mesmo sabendo que seria barrado pelo Tribunal Superior Eleitoral, deu a Haddad pouquíssimos dias para disputar as eleições de maneira minimamente viável. E perde as eleições, como bem sabemos, para Jair Bolsonaro. Haddad teve poucas semanas para se tornar um nome nacionalmente conhecido, apesar do apoio de Lula, que é um apoio extremamente importante. Um líder de massa, até então, presidente da República por 2 ocasiões. A mesma coisa pode se aplicar e serve de exemplo nesse caso específico. Quanto mais, obviamente, lançar uma candidatura muito antes da hora, como Ronaldo Caiado faz nesse momento, ao mesmo tempo em que se faz um nome conhecido, mais sempre você apanha e tem o nome na vidraça para quem quiser levantar dúvidas, questionamentos e te colocar na parede. Então, quanto mais tempo a direita demorar em decidir um nome, pode ficar difícil em 2026, apesar da situação atual do governo, com queda na popularidade, desaprovação do governo do presidente Lula e do presidente Lula, ele como o gestor. Então, essa é uma grande dificuldade. E faço um ponto importante, uma observação importante. Você foi perfeito. 2 candidatos que são inelegíveis por determinação da Justiça. Jair Bolsonaro pelo TSE, Pablo Marçal no Tribunal Regional Eleitoral, que ainda pode recorrer, tem um chão ainda pela frente. Fato é que, e aí eu chamo a atenção para um destaque da pesquisa, Pablo Marçal, dos nomes da direita, é o nome que é mais conhecido nacionalmente por conta da utilização das redes sociais. Goste ou não do jeito que ele se comunica, goste ou não das publicações que são feitas, isso gerou um problema muito grande para ele na disputa da prefeitura, pela Prefeitura de São Paulo. Mas, levando em consideração os nomes que estão ali, Tarcísio Gomes de Freitas, o próprio Ronaldo Caiado, Eduardo Leite, são nomes que não têm uma presença nas redes tão grande. Isso é um ponto favorável e se traduz no que a pesquisa está trazendo, mostrando que Pablo Marçal está na frente. Resumo da ópera é esse: mais tempo de indefinição, mais tempo de incerteza lá na frente com relação a quem pode bater, ou o atual presidente da República ou o candidato escolhido por ele. E aí aqui na tarde vocês veem, Bolsonaro na semana passada, mesmo inelegível, disse que é a opção A, B e C, ao responder a Luciana Amaral, nossa repórter. E do lado oposto, do lado da esquerda, só aparece o presidente Lula, mesmo quando a pesquisa pergunta os nomes de 2022. A gente vê Ciro Gomes, Simone Tebet lá embaixo, e a gente percebe também que Lula perdia em segundo turno, mas dentro da margem de erro da pesquisa, quase sempre dentro da margem de erro, me corrija se eu estiver errado. Eu não lembro em relação a Marçal, mas em relação a Tarcísio, em relação a... meu Deus, perdi agora os nomes. O Ronaldo Caiado, ele tinha uma margem maior, mas para o Tarcísio ficava ali mesmo. E para o Jair Bolsonaro também. Pois é, mas, quer dizer, não há tanta dificuldade assim. Claro, a gente sabe a questão da queda de popularidade recente do presidente Lula, mas para ele recuperar essa popularidade para vencer nessa pesquisa de segundo turno, a gente sabe que não é tão difícil, porque ainda tem um certo tempo até a eleição.
Uhum, sem dúvida alguma. E aí eu destaco um outro ponto, essa mesma dificuldade, Márcio, que a direita pode enfrentar lá na frente, um prejuízo na demora do sucessor, isso também se aplica ao atual presidente da República, tá? Porque se o presidente Lula decide mais adiante que não tem condições de disputar uma nova eleição, já falou sobre isso com relação a idade. A gente viu um caso recente muito emblemático nos Estados Unidos, mas se demorar a ir trazendo para a esquerda para a situação e não mais a oposição, se demorar a escolher um sucessor, passar o bastão, transferir o capital político, mesmo sendo presidente da República, com a desaprovação, com a queda na popularidade, pode ser uma grande dor de cabeça para quem está no poder hoje.